Bem Família. Oferecimento Oral Sim Ananindeua. Nossa família constrói sorrisos. HM50. Suplemento alimentar de óleo de peixe em cápsulas fonte de ômega 3. 50 vezes mais para sua saúde. Casa de Várzea. Moradia digna e definitiva para os ribeirinhos. E Produtos Vitale. Saúde e beleza. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bem Família nessa nossa terça-feira, que é o dia do nosso encontro aqui no Canal 14, né? Sempre, toda semana, estamos aqui trazendo para você entrevistas com assuntos que interessam a você, a sua família, e também falando de saúde. E a minha esposa Vanusa vai falar agora de entrevista. Quais são as entrevistas para hoje? É verdade, meu amado marido. A paz do Senhor Jesus a todos. Muito obrigada por mais essa terça-feira, você aqui juntinho conosco, no nosso Bem Família, no seu programa de todas as terças-feiras, às 22 horas, aqui e também nas mídias sociais. E hoje nós vamos trazer assuntos de saúde. Vamos conversar com o hematologista João Saraiva. Ele vai falar conosco sobre a importância da doação de sangue, doação de medula óssea e também sobre o Fevereiro Laranja, que é o mês de prevenção à leucemia. E também uma entrevista maravilhosa para você, mamãe de primeira viagem, vovó, que quer dar mais orientações acerca de amamentação. Nós vamos falar com a enfermeira especialista em saúde materno-infantil e mestranda pela UFPA e também docente da UEPA, Larissa Aline Coelho de Souza. Inclusive, vai ter demonstrações aqui de como você amamentar o seu bebê. Legal, né? Agora também eu quero perguntar para o Nelson, meu marido, que ele vai aí dizer umas novidades para a gente, umas novidades para a nossa saúde. Então, olha, você tem diabetes? Presta atenção nessa super dica. Nós vamos falar aqui do café de açaí. O café de açaí é uma novidade. É um suplemento alimentar que contém os taninos. Agora, para que servem esses taninos? Quais os benefícios? Os taninos são naturalmente anti-inflamatórios, comprovados cientificamente, ou seja, promovem ação antioxidante. Por isso beneficiam a imunidade de forma que podem ajudar a prevenir doenças inflamatórias e infecções de diversos tipos. Não só podem desacelerar o processo de envelhecimento da pele, sendo assim, previnem o envelhecimento precoce, que é resultado de um processo inflamatório conhecido como estresse oxidativo, que é provocado pelos radicais livres. Além disso também, o café de açaí, ele é muito importante para você que tem diabetes, colesterol alto. Ele regulariza o intestino e equilibra a diabetes e o colesterol. Rico em fibras, o consumo do café de açaí melhora o funcionamento do intestino, elimina metais pesados do organismo e também comprovado em laboratório, inclusive aqui na UFPA, diminui o colesterol. Então está aí uma grande dica. Esse aqui é o café de açaí. Olha, estamos aqui com o café de açaí para mostrar para você. E aí o Lourinho está mostrando aí com detalhes para você esse pacote, né, que nós temos aqui, uma embalagem muito legal também, uma embalagem térmica. E aí é só você, para adquirir o café de açaí, como é que a gente faz, amor? Olha só, eu estou tomando aqui o meu café olha de só. açaí, que realmente faz muito bem para a nossa saúde. As pessoas me perguntam, como é que eu faço? Olha, gente, o preparo dele é como se fosse o nosso café normal. Você vai coar, né? E aí você vai tomar da maneira que você achar melhor.
leite desnatado, adoçante, sozinho, vai colocar ele para gelar. O importante é você tomar todos os dias. E você pode adquirir o café de açaí somente por esse telefone, hein? 91 983 83 5050. Então, você que tem problemas de diabetes, nós temos diversos testemunhos que realmente ele ajuda a baixar os níveis de glicose e você levar uma vida muito mais saudável, entre muitos outros benefícios. Então, tá aí na sua tela, tá bom? O nosso número, nós não cobramos taxa de entrega, hein? Então, é só você pedir o café de açaí por esse telefone aí que a gente vai levar na sua casa. Não é isso? É isso aí. Então, vamos repetir o telefone. 98383 5050. Esse número aí. Mesmo. E aí vai até a sua casa. Tá bom? Vamos começando então o nosso Bem Família. Você aproveita, se você já estiver em casa, já vai preparando o seu café de açaí, coloca no lado ali, vai tomando um pouquinho aos pouquinhos e acompanhando as entrevistas do Bem Família que está começando. E nós estamos de volta aqui no nosso Bem Família, o meu programa de todas as terças-feiras, às 22 horas, aqui no seu canal 14 TV Grão Pará e mídias sociais. Como nós falamos no início do programa, hoje nós vamos conversar com o Dr. João Saraiva. Ele é hematologista e é aqui do Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Belém. Doutor João, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa e nos receber. Vocês estão vendo que hoje a gente saiu um pouquinho do estúdio e veio até aqui o Instituto para que a gente pudesse falar de um tema tão importante que é a doação de sangue e também doação de medula óssea. Doutor João, muito obrigada. O prazer é todo meu, Vanusa e toda a equipe associada. A gente sabe que o período que a gente está vivendo atualmente, relacionado à escassez de sangue, nos bancos de sangue, nos bancos relacionados à medula óssea, muito também em decorrência da pandemia que estamos atravessando, faz necessário esse interesse de vocês, essa presença de vocês aqui junto conosco para conscientizar a população e trazer realmente vida para aqueles que precisam. É verdade, doutor. Sangue é vida, né? E para começar, eu gostaria que o senhor falasse para o nosso público quais são os serviços que o Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Belém oferecem, para que eles pudessem ter uma noção de como, graças a Deus, na nossa cidade, a gente já tem esses serviços, né? Bom, o IEB, o Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Belém, ele já está fazendo suas atividades na nossa cidade há mais de 20 anos. Ele se presta a oferecer serviços de hemoterapia, ou seja, transfusão de sangue, plaquetas, plasma, principalmente para aqueles pacientes dos hospitais privados e aqueles pacientes relacionados ao plano de saúde. Enquanto que o Hemopa fica responsável por ofertar esses serviços, principalmente focado nos pacientes do SUS. Isso permite com que a nossa cidade, isso permite com que a nossa população tenha uma maior disponibilidade de hemocomponentes, que são o sangue, que são a plaqueta, e com isso a gente consiga efetuar os tratamentos da maneira adequada, efetuar as cirurgias, tudo o que é necessário e que não falte para aqueles que precisam. Isso é excelente, né? Com isso, nós temos uma cobertura muito maior para a nossa população. Isso é maravilhoso. E, doutor, agora a gente vai tirar aquelas dúvidas que são tão recorrentes, que apesar de há tanto tempo existir os serviços, mas as pessoas sempre têm dúvidas em relação à doação de sangue. Por exemplo, aquela antiga dúvida: olha, eu sou tatuado, então eu não posso doar sangue. Ah, eu já tive hepatite, eu também não posso. Quais são realmente aquelas pessoas que não podem doar sangue? Perfeito, Vanusa. Bom, a gente costuma conversar, costuma brincar que de toda a parte da saúde que deve obedecer a certa legislação, sem dúvida alguma, a medicina de transfusão, que é a coleta de sangue, que é a transfusão de sangue, é uma das mais bem legisladas, mais bem vigiadas.
são realizadas uma série de normas que tornem o procedimento seguro, que tornem que aquele sangue retirado de uma pessoa, retirado de um doador sempre voluntário e altruísta, não cause mal para o receptor. Então o doador não pode ficar mal, nem aquele que vai receber o sangue pode ou deve ter os seus... Na mesma proporção, né, doutor? Perfeito, deve ter seus riscos mitigados. Então, por isso que a gente tem uma série de regras que a gente deve seguir antes de fazer uma doação de sangue. Então, vou te explicar, mais ou menos, vamos explicar para os nossos telespectadores como funciona. Quando a pessoa ela decide ser doadora de sangue, e a gente sempre estimula que isso acontece, quem pode ser? Antes de explicar quem não pode ser, vou explicar quem pode ser. Ótimo. Em geral, pessoas de entre 16 e 69 anos. Só tem um parêntese. Entre 16 e 18 tem que ter uma autorização dos pais. E para aquelas pessoas idosas, para aquelas pessoas acima de 60, entre 60 e 69 anos, eles podem doar, contanto que já tenham feito uma doação antes dos 60 anos. Então, essa faixa populacional está apta, em tese, à doação de sangue. Então, quando a pessoa decide ser doadora, ela procura um hemocentro, procura um banco de sangue e vai realizar a sua doação. Ao chegar, tem uma série de etapas que ela vai cumprir. Primeiro, ela vai passar na chamada recepção, onde vai ser realizado o cadastro, pegar todos os dados daquele doador, avaliar se ele está bem alimentado, fazer avaliações gerais. Feito esse cadastro, que isso não significa dizer que ele vai doar, ele vai passar por uma que a gente chama de consulta de triagem, que é realizada por um médico ou um enfermeiro. Nessa consulta de triagem vai ser aferida a pressão arterial, frequência cardíaca. Aqui no IEB a gente tem um teste específico que com um aparelho de dedo a gente consegue avaliar mais ou menos se o paciente está ou não anêmico. Ai, que maravilha, porque agiliza o processo, né, de doação. Quanto mais você faz esses exames específicos, mais rapidamente você vai poder doar, né? Exato. Então, aqui a gente faz esse exame que, de forma não invasiva, a gente consegue perceber se o paciente está ou não anêmico. Por que isso é importante? Em tese, se você tiver anemia, como começou a nossa conversa, eu nunca vou prejudicar o doador. Então, se a pessoa está anêmica, não vou tirar, espoliar ainda mais aquele processo. Então, é feita primeiro essa avaliação física. Além disso, tem as próprias perguntas dos antecedentes daquela pessoa. Então, o médico ou o enfermeiro vai perguntar se a pessoa está em bom estado de saúde, tem o peso que deve ser acima de 50 quilos, se aquela pessoa tem ou já teve histórico de câncer, se já teve, normalmente não pode realizar a doação, e uma série de outros fatores. A legislação é bem extensa, mas, em geral, aquelas pessoas que fizeram piercing ou tatuagem no último ano não podem doar. Aquelas pessoas que tiveram hepatite após os 10 anos de idade, o que a gente chama de hepatite A, em tese também não podem doar. Hepatite B e C, como são formas crônicas, também, em geral, não podem doar, ou outras doenças infecciosas. Então, eu tive hepatite com 12 anos, então... Em tese já realmente limita. Hoje, com a evolução, a gente sabe que o risco de transmissão para o receptor é bem pequeno. Mas, ainda assim, a gente, quando fala em medicina de transfusão, sempre prefere pecar pelo excesso. Então, quanto maior o cuidado, quanto mais a gente conseguir blindar aquela pessoa que vai receber o sangue, melhor. Então, digamos que essa pessoa ela tem todo o seu histórico de vida bem avaliado, isso vai também de histórico de atividade sexual, uso de drogas, uso de álcool, uma série de perguntas que são realizadas, são quase 50. Então, digamos que está tudo bem. Então, essa pessoa vai receber um selo e vai poder ser dirigida à sala de doação propriamente dita. Na sala de doação, é o que a gente costuma brincar que é o menor dos tempos. Por quê? A gente retira em torno de 450 ml de sangue, um pouco mais, um pouco menos. E esse processo dura em máximo 10 a 15 minutos. Nossa, eu pensei que demorasse muito mais tempo. Que coisa boa. Exato. Então, o que realmente mais demora é todo esse processo de cadastro, de entrevista. O processo de doação em si é muito rápido, porque
muitas pessoas perguntam, mas aquela agulha é grossa, a agulha é grande, a doação. Gente, aquela agulha, ela tem na sua ponta uma superfície que ela é bastante cortante. Então, basta a pessoa, o nosso técnico, ir lá funcionar, que imediatamente já vem o fluxo sanguíneo, então não gera dor. É mais o incômodo visual do que realmente a dor. Então, 10 a 15 minutos. Lógico, isso sempre vai ser avaliado se a pessoa está em bom estado geral, se a pessoa... Muita gente, principalmente doador de primeira vez, acaba que tem aquela sensação de pressão baixa, de cara branca, como o dito popular, mas isso é rapidamente reversível. E um parêntese, a gente sempre orienta que a doação de sangue, o candidato à doação de sangue, deve estar bem alimentado, tá? Lógico, não é uma alimentação gordurosa, nada disso, mas bem alimentado, porque muita gente chega aqui achando, preciso estar em jejum. Não, pelo contrário. Não precisa estar em jejum. Não deve, a gente não deixa doar em jejum. Certo. Tá? Mas, terminando essa parte da doação de sangue, ela é dirigida para o espaço lanche. Para se alimentar um pouco melhor, né? Exato, e aqui nós ofertamos um lanche completo para que a pessoa realmente ela possa sair daqui com a sua energia estabelecida. Acabando o lanche, se a pessoa estiver bem, está liberada para seguir para o seu dia a dia. A gente sempre orienta no dia da doação, principalmente no braço que fez o processo, não fazer exercícios extenuantes. Se a pessoa tem histórico de desmaio, principalmente, não dirigir logo imediatamente após. Uma série de restrições que são temporárias. São temporárias e que não vão afetar de maneira nenhuma a sua saúde, porque é tudo feito com muito cuidado, como o doutor acabou de explicar. Doutor, também tem mais uma dúvida que me veio agora à cabeça, que eu já ouvi, inclusive. Eu não vou doar sangue, porque quando a gente doa a primeira vez, a gente precisa ficar doando sempre. Isso é mito ou é verdade? Não, totalmente mito. A gente tem estipulado também por portaria, conforme conversamos, que para mulheres o limite máximo de doação anual são de 3, um intervalo mínimo de 3 meses. Super esclarecedor. E para homens o limite máximo de doação anual são de 4 vezes, com o limite mínimo de 2 meses entre as doações. E de forma alguma a doação vicia, a doação torna o sangue grosso, mito. Ou tem qualquer outra complicação, é tudo mito. Pelo contrário, com uma doação de sangue você pode ser um agente que vai ajudar até 4 pessoas. Olha só, gente, que maravilha. Porque esse sangue que a gente pega em tese bruto, nós passamos por um processo de processamento, onde vai ser dividido entre hemácia, plaqueta, plasma, tudo que for necessário, para aqueles que mais precisam. E uma pergunta que é sempre recorrente, vamos aqui, isso já do outro lado, daquelas pessoas que recebem, elas ficam com um temor muito grande em relação às infecções. Sim. Que a gente sabe que existe um histórico prévio, isso a gente não pode negar. Sim. Na década de 80, quando a gente começou a evoluir nesse aspecto de doenças, HIV, hepatite, né? HIV, que eram transmitidas por doação. Sim. Esse foi um dos motivos da nossa regulação ter avançado cada vez mais. Visto esse problema, uma série de métodos, uma série de barreiras foram impostas para que a gente consiga justamente superar isso. Então, desde 2014, principalmente, que foi um marco na nossa evolução transfusional, todo o sangue doado, transfundido, ele precisa passar por um processo que a gente chama de NAT, onde a gente vai atrás justamente do RNA, do DNA do vírus. Então, a hepatite B, hepatite C, HIV, são em condições que tiveram a sua transmissão por doação reduzidas em 10 vezes. Então, hoje em dia, sempre pode acontecer, evidentemente, mas bastante... o risco é quase zero. Né? Exato, é bastante raro que aconteça. Então, em geral, para aqueles que realmente precisam ter indicação, a transfusão de sangue é um processo extremamente seguro. Graças a Deus. Doutor, outra pergunta. Vamos supor que eu vá fazer uma cirurgia e que o médico me fale que provavelmente eu vou precisar de uma transfusão de sangue.
é possível eu mesma vir tirar o meu sangue e deixar tantas bolsas para que, caso necessário, eu utilize ou não? É possível sim. Aqui no IEB a gente tem duas modalidades. Essa é a transfusão que a gente chama autóloga, né? Onde a pessoa faz um planejamento de fazer doações e estoque. Qual é o problema dessa modalidade, Vanusa? Que dependendo do paciente, ele acaba com esse processo de doações repetidas, a não ser que seja um planejamento cirúrgico muito para frente. Sim. Com esse processo de doações repetidas, ele acaba esfoliando e acaba Sim. tendo risco de cursar com anemia. Sim. E até nem realizar a cirurgia. Perfeito. Ou adiar. Perfeito. Então é um procedimento que também já atrapalha. Tem que ser muito bem programado, né? Acompanhado. Muito bem programado. Então é possível sim, mas a gente utiliza cada vez menos. Não, ainda mais com o processo de segurança da transfusão, a gente tem utilizado cada vez menos. Esse era um temor mais antigo, justamente por conta das infecções. O pessoal falava, não, só quero usar o meu próprio sangue. Usar o meu próprio sangue. Então o que acontece muito hoje é, você vai fazer uma cirurgia semana que vem e o cirurgião pediu uma chamada reserva de sangue. Sim. Ele gosta de levar para a sala, caso seja necessário. Então, para não ter perigo de, na hora que você precisar, não ter aquele seu tipo sanguíneo disponível, a pessoa já vem com antecedência aqui no IEB, coleta a sua amostra e já compatibiliza e já tem uma série de bolsas disponíveis, caso seja necessário. Excelente. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a doação de medula óssea. O Instituto também trabalha com esse tipo de doação, doutor? Bom, vamos lá. Então, isso é um tema bastante importante para a gente comentar. O transplante de medula óssea, ele é utilizado para diversas doenças, principalmente cânceres do sangue. Nós temos dois tipos principais de transplante. O chamado transplante autólogo, onde a pessoa é sua própria doadora, como se a medula, entre aspas, saísse do corpo por um processo chamado aférese, que é uma máquina que filtra o sangue. Essas células tronco, essas células mãe são congeladas, a pessoa recebe uma quimioterapia de alta potência e depois recebe essas células de volta. Esse é um processo em tese simples. Já o transplante que envolve a doação, envolve todo esse processo, é o chamado transplante halogênico de medula óssea. Nele eu preciso de um doador para um receptor. Esse doador pode ser tanto de dentro da família, quanto de fora da família. A gente sempre procura de dentro porque, em tese, tem mais chance de ser 100% compatível. Entretanto, quando a gente não acha, para vocês entenderem, a chance de um irmão ser compatível com outro é de em torno de 25%, 100% compatível. Então, tem muita gente que não acha esse doador dentro da família. Sim. Aí sim, a gente vai atrás do doador no chamado banco de medula. Exato, banco de medula. O processo funciona com um cadastro. Esse banco ele é nacional, ele é regido pelo Instituto Nacional do Câncer, localizado no Rio de Janeiro, e ele é um ente público. Então, o cadastro para ser doador de medula deve ser realizado no Hemopa, na Padre Otíquio com Caripunas. Lá, isso é uma dúvida importante a gente esclarecer, não tem nenhum procedimento no osso que vai tirar a sua medula, não tem nada disso. Tá? Você vai coletar 5 ml de sangue, essa amostra vai para o banco e a chance de ser necessário o seu regresso, a sua volta para realmente ser doador de medula é pequena. Sim. Mas com isso você permite com que aqueles que precisam tenham mais chances de sobrevida. De achar um doador. Bom, o Instituto Nacional do Câncer ele estima que a gente vai ter uma incidência estimada de leucemias agora para 2022 de cerca de 10 mil novos casos. Tá? E, evidentemente, é um quantitativo importante, às vezes que é uma doença, em geral, grave. Só que o que eu sempre digo para os nossos pacientes, o conceito e o tratamento de leucemia mudaram muito no decorrer dos anos. Há um tempo atrás, Vanusa e telespectadoras, a pessoa que tinha um diagnóstico de leucemia, ela já ficava desenganada, já falava, não, agora já realmente... Exato. Mas nos últimos 30 anos, principalmente, nos últimos 20 de forma mais proeminente, o tratamento avançou bastante.
Então, inclusive o transplante de medula óssea ele também pode fazer parte do tratamento das leucemias. E aqui no IEB, complementando o que nós temos de serviços, fora a parte de transfusão que fazemos já há 20 anos, desde abril do ano passado, na nossa nova sede, a gente tem a parte de hematologia, que é onde temos os consultórios, onde médicos hematologistas extremamente especializados fazem atendimento nesse sentido. E é importante esclarecer também o que faz o médico hematologista, que é uma dúvida. Todo mundo sabe o que o cardiologista faz, o que o neuro faz, mas muitas pessoas ficam com dúvidas sobre o que faz o hematologista. A hematologia ela cuida tanto da parte benigna, o que é isso? Tratamento e condução de casos de anemia, de alteração de plaquetas, plaqueta alta, plaqueta baixa, pacientes que têm tendência a sangramento, pacientes com histórico de trombose, enfim, outras doenças desse tipo. Quanto à parte de hematologia maligna, que são realmente os tipos de câncer do sangue, como leucemias, linfomas, mieloma múltiplo, mielodisplasia, dentre outros. Então é uma especialidade bem completa nesse sentido. E aqui no IEB a gente faz esse atendimento especializado e a gente começou a ofertar para a população também serviços de day clinic. O que significa isso? Por muito tempo, a pessoa que estava no consultório médico fora e precisava receber sangue, ela em Belém precisava ir, sendo mais exato, ou se internar ou ir para um pronto-socorro. Às vezes essa pessoa está fragilizada com um diagnóstico de câncer, tem que ficar no mesmo ambiente com risco de Covid e uma série de outras condições. E agrava muito a situação e a saúde emocional, né? E aqui a gente já realmente consegue, com o espaço que os nossos telespectadores vão conhecer, ofertar esse serviço de maneira mais confortável. Mais humanizada, mais acolhedora. É maravilhoso. E com equipe extremamente especializada no sangue. Então é um instituto onde focaremos na saúde do sangue. Excelente. Doutor, nós poderíamos ficar aqui, eu tenho certeza que, olha, um dia inteiro falando sobre esse assunto tão importante. Mas o que eu quero dizer para os nossos telespectadores é que, se você puder, doe sangue, porque você vai estar proporcionando vida de outras pessoas, tá certo? E se ela quiser doar sangue, é só ela entrar em contato com os telefones que estão aqui no nosso vídeo, né? Uhum. E passar por todo esse processo que o doutor explicou tão bem, que a gente só tem que agradecer pela sua disponibilidade de nos receber. E nós desejamos que Deus abençoe cada vez mais, ilumine e faça só crescer mais esse serviço tão importante para a nossa cidade. Certamente. Nós que, evidentemente, agradecemos a disponibilidade de vocês. E nesse contexto, só finalizando, além da doação de sangue, que é importantíssimo, a gente aguarda vocês aqui ansiosamente, justamente para tentar repor os estoques e continuar ofertando nossos serviços. Nesse período de fevereiro laranja, é importante também a gente tocar num aspecto específico relacionado ao transplante de medula óssea. A região norte, como um todo, não tem nenhum serviço ainda de hospitalar especializado e que faça o transplante de medula óssea. Nós estamos tentando, eu e outros colegas somos médicos transplantadores, nos formamos nisso, além da hematologia, um ano a mais de um ano que a gente passa estudando só o transplante, e nós estamos nessa luta para tentar iniciar o nosso serviço aqui na capital. Então, aquelas pessoas que tiverem dúvidas, aquelas pessoas que puderem apoiar. Com certeza. Olha aí, poder público, vamos lá. Exato. Vamos olhar com cuidado para que a nossa população não precise se deslocar. Nós já temos profissionais, agora só faltam os centros, né? Realmente, isso aí já está passando tempo, viu? Então vamos lá no governo do Estado, que tem trabalhado também na área da saúde, vamos dar mais essa força aí. Exatamente. Então nós estamos nessa luta e a gente tem realmente recebido bastante ajuda, e quem puder fazer essa corrente, nos ajudar ainda mais. Com certeza absoluta. Muito obrigada, doutor. Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho. E com certeza conte conosco para qualquer campanha que o Instituto for realizar. Eu que agradeço, gente, Vanusa. Telespectadores, muito obrigado pela parceria de vocês. Grande abraço.
E aí, gente, não saia daí, que o nosso Bem Família volta já já. O nosso time aqui da Oracinha Ananindeua deseja a você um carnaval cheio de florido! Você está com problemas na cama? Não tem a mesma disposição de sempre? Conheça o Ultra Mais, o suplemento alimentar e estimulante sexual, de composição totalmente natural, com alta concentração de vitaminas e minerais que garantem a produção da testosterona e o equilíbrio hormonal. Assim, é o nosso Ultra Mais, que lhe proporciona uma série de benefícios, entre eles, melhor desempenho sexual, aumento de energia e força, mais resistência nos exercícios físicos, além de auxiliar na melhora da circulação sanguínea, no estado de alerta da concentração e no fortalecimento do sistema imune. Ele contribui para a manutenção dos cabelos, da pele e das unhas. E eu quero perguntar para você qual a importância que os idosos da sua vida têm para você. Eu tenho certeza que é a maior e a mais significativa. E é por isso que eu estou aqui para falar dos serviços da minha consultoria social. Olha, nós montamos em residências e hospitais equipes com profissionais capacitados, com cursos, treinamentos adequados aos cuidados com a pessoa idosa. É só você ligar para esse telefone que está aqui no seu vídeo e pedir o seu orçamento. Nós temos equipes de 12 horas, de 24 horas, apenas finais de semana. Quem vai montar o seu horário, o horário que você precisa, é você. E nós também queremos lhe dizer que nós também capacitamos e treinamos os cuidadores que você tem aí. Exatamente. Nós também damos consultorias em qualquer assunto que se relacione ao envelhecimento saudável. Então, se você estiver buscando cuidadores de idosos de excelência para cuidar do seu idoso em hospitais e em residências, não perca tempo. Entre em contato com a minha consultoria social, esse número que está aparecendo aí na sua tela, faça seu orçamento e, com certeza, transforme esse momento da vida do seu idoso no melhor e mais digno. E aí, Valdir, aonde a gente encontra o HM50? Vende em farmácias? É isso aí, Vanusa. Olha, não é remédio, não vende em farmácia, só compra no telefone ou no WhatsApp. É uma suplementação alimentar que ativa a circulação. Aí melhora aquele formigamento, aquela dormência, dores nas pernas. Está ligada à falta da circulação. E você que pegou a Covid e ficou com os sintomas de dores nas juntas e nas articulações, olha, hora de fazer a suplementação alimentar com HM50.
Ligue agora, mande um WhatsApp e receba em sua casa. 983835050. Ligue agora, compre ele na promoção. 983835050. O Estúdio Rose Santos é referência em micropigmentação na nossa cidade. Rose Santos tem certificação internacional. Além de um excelente atendimento, você encontra todos os protocolos de biossegurança, os melhores produtos e um carinho sem igual. Vem conhecer nosso espaço e brilhar por onde você passar. Estúdio Rose Santos, o seu momento de se sentir especial. Travessa Mauriti, entre Duque e Rômulo Maiorana, bem ao lado da Delegacia da Mulher. E nós estamos de volta aqui no nosso Bem Família, no nosso segundo bloco de entrevistas. E vamos conversar com a enfermeira especialista em saúde materno-infantil, mestranda pela UFPA e também docente da UEPA, Larissa Aline Coelho de Souza. Ela vai falar conosco sobre um assunto muito importante, que é o aleitamento materno. Você sabia que o aleitamento materno reduz em 13% a mortalidade até os 5 anos? Evita diarreia e infecções respiratórias, diminui o risco de alergias, diabetes, colesterol alto e hipertensão, leva a uma melhor redução e também diminui a chance de obesidade. Além disso, o ato contribui para o desenvolvimento da cavidade bucal do pequeno e promove um vínculo afetivo inimaginável entre a mãe e o bebê. Larissa, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Bem Família. Nós sabemos que é sempre muito importante estar falando sobre isso, principalmente nos dias de hoje, onde a vida é tão corrida, a vida é tão cheia de afazeres, que não sobra mais tempo para que a mãe possa ter esse contato e entenda que é extremamente necessário para a vida do bebê, como a gente acabou de falar aqui. Falei só algumas coisas, mas são muitos outros benefícios que trazem para a criança. E tudo aquilo que a gente pode prevenir, né, é muito importante que a gente venha falar. Boa noite a todos. Agradeço primeiramente o convite que foi feito. É muito importante a gente estar falando esse tema com a população de casa, principalmente com mães de primeira viagem, até mesmo mães que não tiveram uma amamentação com o primeiro e segundo filho adequadas, né? E que trazem aí frustrações, medos e muitas dúvidas. Isso é verdade. Eu acho que existe grandes mitos em torno da amamentação, né? E um deles eu queria perguntar para você se é verdadeiro ou se é um mito. Existe leite fraco? Não existe leite fraco. O leite materno, ele é o melhor alimento que você, mãe, pode dar para o seu filho. Além dele ser rico em gorduras, proteínas, vitaminas, ele é um líquido precioso, considerado ouro, porque ele vem estéril do seu corpo para o seu bebê, não corre o risco de você possivelmente causar algum tipo de infecção, né, intestinal no bebê, e também contém vários anticorpos benéficos para a saúde do bebê. Esses anticorpos eles já vêm prontos e eles são transitórios para a vida do bebê. Ou seja, mesmo com a amamentação, continue levando o seu filho para completar o esquema do calendário vacinal. E, Larissa, existe outro grande medo que as pessoas que não conhecem a respeito do colostro, né? Você pode explicar para o nosso público o que é? Tem mãezinhas, inclusive, que não querem, que deixam tirar quando sai todo o colostro para poder dar o leite, né? É importante a criança sugar o colostro? E quantos dias o colostro fica no organismo da mãezinha? Perfeito. O colostro, ele é um líquido amarelado que antecede o leite propriamente dito, que a gente chama de leite maduro. O colostro, ele é riquíssimo em anticorpos. Ele geralmente tem uma duração de 3 a 5 dias, podendo durar até 7 dias depois que o bebê nasce.
Ele, além de conter anticorpos, ele também contém uma quantidade grande de proteínas, contém enzimas, contém o fator bífido que ajuda a saúde do trato gastrointestinal do bebê e também tem certo efeito laxante, ajudando o bebê a eliminar o mecônio, né? Sim. O resto. Sim, que são aquelas fezes escuras, Isso, né? Exatamente. Ele vai ajudar a ser liberado isso do organismo do bebê. O colostro. Ah, excelente. E outra coisa também, existem dicas, por exemplo, quando a gente, né, quando eu tive bebê, a minha avó sempre dizia, olha, tem que tomar muito líquido, tem que tomar caldo de cana, tem que tomar sopa, canja. É realmente verdade? Você, quando está atendendo as suas mãezinhas lá, você fala isso para elas? Ajuda realmente a ter mais leite, na produção desse leite? Existem alguns componentes alimentícios, né, que nós chamamos de galactogogos, que podem sim ajudar nessa produção de leite, mas as evidências científicas, elas não comprovam totalmente, né, a eficácia desses produtos, como por exemplo a água de coco, que é a mais conhecida, né, também a cana-de-açúcar. Porém, a orientação geral com relação a esse contexto é de que a mãe que está amamentando tenha uma alimentação rica, variada, né, que se alimente de 3 em 3 horas e não apenas quando sentir fome. É muito importante que ela esteja a todo momento bem nutrida e muito bem hidratada, que ela consuma uma quantidade adequada de água, é muito importante também. Essa alimentação equilibrada para que ela continue produzindo uma quantidade de leite suficiente para o seu bebê. Muitas vezes o bebê não está chorando por conta do leite, né, Larissa? As pessoas não conseguem entender isso, acham que aí vem aquela questão, não, é porque ela não tem leite suficiente, também não existe isso, não. Não né? existe. O bebê, nas suas mamadas, ele automaticamente vai estimulando a produção de leite. Como é que a produção de leite funciona? Existem 2 principais hormônios. A prolactina, que é responsável pela produção de leite, e a ocitocina, que é responsável pela ejeção, pela saída do leite para chegar até o bebê. Após o parto, a pojadura, em alguns casos, ela demora um pouquinho, cerca de 48 horas após o nascimento do bebê. Por isso que é importante que mesmo o leite propriamente dito não tenha descido ainda, é importante que o bebê faça a estimulação na mama dessa mãe, porque essa estimulação no local da mama, da sucção do bebê, vai mandar uma mensagenzinha lá para o nosso cérebro dizendo, olha, eu preciso produzir leite para o meu bebê. Aí o cérebro entende, né, essa sucção do bebê local na mama e vai fazer a produção do leite e, consequentemente, também aumenta a quantidade de ocitocina, fazendo com que o leite saia através do peito para o bebê. São informações muito importantes. Inclusive, eu estava lendo ontem sobre isso, né, me preparando um pouquinho para a entrevista, e muitas vezes você sabia que o seu bebê, quando ele chora de cólica, né, que a gente vê que ele se contorce um pouquinho, você sabia que o leite materno, ele é excelente para que essas dores passem? Pois é. Nós, erradamente, eu, no caso, né, que não tive muitas orientações, dava chazinho. E aí desviava a atenção do bebê. E aí ele já não queria mamar o leite materno. Então tenha muito cuidado em relação a isso. Pode acontecer isso, Larissa? Pode acontecer isso. Atualmente, a Sociedade Brasileira de Pediatria e o Ministério da Saúde recomendam que a gente amamente os nossos bebês durante os 6 meses de vida exclusivamente, ou seja, sem chá, sem água, preferencialmente sem chupeta, mamadeira e pipos. Esse é o aleitamento materno exclusivo e também por livre demanda, ou seja, sempre que o bebê quiser. Além disso, nem todo bebê que está chorando quer dizer que ele está com fome. Às vezes o bebê está chorando, a mãe tenta colocar ele ao peito, ele não quer pegar o peito. Pode ser que ele esteja chorando por cólica, fralda suja, calor. Então, nesse momento, não adianta se desesperar, querer colocar diretamente no peito. Ver o que está acontecendo primeiro com ele e oferecer novamente o peito, né? É muito importante. E olha, gente,
Agora a Larissa vai nos mostrar, vai fazer algumas demonstrações de como você vai colocar o seu bebê no peito corretamente. Agora a gente vai demonstrar um pouquinho os sinais de boa pega. Quais são esses sinais de boa pega? Esses sinais de boa pega são técnicas que você, mamãe, vai utilizar em casa como critérios de qualidade para saber se seu bebê está na posição correta para ser amamentado e está sendo amamentado de forma a ganhar peso e ficar bem alimentado e bem nutrido. Primeiramente, nós iremos colocar o nosso bebê de barriga com barriga, certo? Esse bracinho aqui, ele vai me abraçar aqui atrás. A minha mão vai formar aqui um gancho com o pescocinho do bebê, com a cabeça dele. A minha mão vai apoiar o bumbum do bebê, certo? E a coluna dele vai estar alinhada. Outro ponto importante, quando você for oferecer a mama ao bebê, evite fazer o movimento de tesoura, porque o movimento de tesoura pode interromper a passagem de leite para o bebê. Tome cuidado também quando a sua mama estiver muito cheia de leite. Isso pode atrapalhar a boa pega do bebê na mama. Nesses casos, orienta-se que você faça uma breve massagem em movimentos circulares com as pontinhas dos dedos em toda a região da areola e do mamilo, por cerca de 2 a 5 minutinhos. Isso vai deixar a sua mama macia e flexível para que o bebê tenha uma boa pega. Segundo passo é você posicionar a sua mão em forma de C, né? Você vai pegar a sua mama e segurá-la em forma de C. Para facilitar ainda mais a pega do bebê na mama, você vai pressionar ela como se fosse um sanduíche, certo? Posteriormente, você vai oferecer a mama ao bebê na direção do narizinho para a boca, fazendo com que ele everta o lábio inferior fique voltado para baixo, que é a famosa boca de peixinho. E assim, a sua areola superior fica mais visível que a areola inferior. Além disso, quando o bebê faz a boa pega, ele forma um lacre perfeito na mama, ou seja, não entra ar. Por isso, não é comum sons de estalos, né, e outros tipos de sons durante a mamada do bebê. É importante que ele fique com as bochechinhas bem cheias, fazendo com que a gente entenda que ele está sugando uma quantidade adequada de leite. No momento que o bebê estiver sendo amamentado, ele vai respirar pelo nariz. Ou seja, eu não quero que entre ar pela boca e a minha mama aqui, certo? O uso das sondas são sondinhas vesicais que são utilizadas. Geralmente elas são indicadas para bebês prematuros, né? O que não podem gastar muita energia no momento da sucção. E a sondinha facilita a alimentação desse bebê. A sonda é chamada de translactação quando há uma certa dificuldade também de produção de leite pela mãe ou uma certa dificuldade do bebê fazer a sucção adequada desse leite. Então a gente vai fazer a técnica da translactação pela sondinha vesical. Também temos a relactação, que é quando o bebê misturou 2 tipos de leite, como por exemplo o leite da mãe e o leite artificial, né? E a gente quer colocar ele para mamar só o leite do peito. Aí a gente vai fazer o processo de relactação. Nesses casos, a gente vai colocar o leite, pode ser no recipiente, como numa mamadeira. A gente vai posicionar a sondinha na mamadeira com leite e a outra ponta da sonda vai ficar acoplada na mama dessa mulher, na direção do mamilo, do bico do peito, para que o bebê possa mamar. Sim. Geralmente também indicada na confusão de bicos, quando o bebê ele faz a sua alimentação pela mamadeira e quando a gente quer tirar essa mamadeira, por exemplo, a translactação, relactação, ela pode ser muito eficiente, porque ajuda com que o bebê faça o estímulo mecânico diretamente na mama, mandando aquela mensagenzinha lá para o nosso cérebro, para que a gente continue a produção de leite. Por isso que é muito importante essa técnica, porque ajuda o bebê a estimular no local, né, e ao mesmo tempo ser alimentado. E Larissa, a gente está vivendo momentos de pandemia.
E tem muitas mães que têm essa dúvida. Eu posso alimentar o meu bebê estando com Covid? Sim, você pode amamentar o seu bebê estando com Covid. Logo no início da pandemia, foram diversas as dúvidas, né, de toda a população com relação ao aleitamento materno e Covid-19. Hoje em dia, a gente já tem vários estudos científicos publicados que garantem a segurança, né, de todo esse processo do aleitamento materno, a mãe estando com suspeita de Covid-19 ou então adoecida de Covid-19. Em ambos os casos, orienta-se que a mãe faça o uso da máscara, não precisa lavar as mamas com água e sabão, orienta-se que passe apenas uma água corrente e depois pode enxugar com um pano limpo ou um papel toalha limpo e oferecer a mama para o bebê. Evitar tossir, falar ou espirrar durante a amamentação e se isso acontecer durante a amamentação, a gente orienta que seja interrompida brevemente para que você lave as suas mãos e troque de máscara e posteriormente pode dar continuidade à amamentação do seu bebê. Caso você não sinta segurança ou fique com medo, né, de passar a doença para o seu bebê, a opção é você fazer a ordenha do leite e posteriormente oferecer esse leite ordenhado por meio de copinho ou colher para o seu bebê. E quem tiver mais dúvida, eu sei que você tem um Instagram exclusivo para tirar essas dúvidas, você pode passar para que as pessoas possam conhecer ainda mais sobre a amamentação? Pode ser. O meu Instagram é Larissa Aline, tudo junto, Larissa com 2 S's. Lá tem algumas dicas, alguns posts, videozinhos demonstrando todo esse processo do aleitamento materno e um pouquinho do meu trabalho. Excelente. Enfermeira, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. É de grande importância a gente estar sempre falando sobre a amamentação. É um assunto que nunca nós poderemos deixar de falar. Obrigada, muito sucesso, viu? E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela abordagem desse tema tão importante para a nossa população e que o programa continue sendo o sucesso que é. É isso aí, gente. Não saia daí, que o Bem Família volta já já. E a gente quer aproveitar, olha só, vamos aproveitar para agradecer o deputado Fábio Freitas pelo convite, pelo presente, pelo prêmio que nós recebemos e queremos agradecer também aqui a TV Grão-Pará, Canal 14, pelo nosso programa Bem Família, que foi homenageado. Nós ganhamos o prêmio Imprensa para a Amapá, lá na Alepa, no sábado passado. E a gente quer agradecer ao Fábio, também a todos os organizadores, patrocinadores. E ficamos muito felizes, né, por receber esse reconhecimento. Tivemos o prazer de conhecer o deputado Fábio Freitas, que a gente não conhecia. Deputado, continue trabalhando. E brevemente vamos trazê-lo aqui para mostrar um trabalho que ele tem, né, amor? Conte um pouquinho mais. Químicos, ele tem um centro de reabilitação, ele vai falar sobre esse lindo projeto e também sobre os outros projetos que ele tem. Agora, realmente, nós queremos agradecer de coração de estar incluído aí entre tantos jornalistas que foram homenageados ali naquele momento, tantos apresentadores, tantos comunicadores, que prestam serviços relevantes à nossa sociedade através de informações. E a gente quer agradecer também à TV Grão-Pará, Moisés, né, ao seu pai dele, seu Jair, pela essa oportunidade da gente estar sendo canal de informação e entretenimento para as famílias da nossa cidade. Verdade. Também a dona Miriam, que inclusive tem programa aqui, né? Isso. Então a televisão é homenageada através do nosso programa. Todos os funcionários, todos que trabalham aqui, são homenageados através desse prêmio. Muito inclusive, bonito. A gente está mostrando aí para você que a gente não teve ainda, não trouxe, né? A gente devia ter trazido, mas fica aí as imagens para você dessa homenagem à TV Grão-Pará que nós recebemos pelo programa Bem Família. Por hoje foi só, né? A gente vai ficando por aqui com o nosso Bem Família. Nos encontramos na próxima semana, na próxima terça-feira. Deixa eu mostrar para você aqui, olha. O Lourinho vai colocar, olha, café de açaí. Não esqueça, hein? 98383-5050 para você ter em casa. Melhorar bastante
baixar a glicose, melhorar o colesterol. Tudo isso você tem no café de açaí. E a gente fica por aqui e até a próxima terça, não é isso, amor? É verdade. Gente, a paz do Senhor Jesus. Um excelente início de semana para todo mundo. E até a próxima terça. Com a graça de Deus, nós estaremos aqui. Verdade. E a gente deseja tudo de bom, que essa semana seja abençoada, que Deus abençoe você e sua família, lhe proteja de todo tipo de doença, de todo tipo de mal, de seta que esteja planejada para você, que seja destruída nesse momento em nome de Jesus, tá bom? Até a próxima semana, se Deus quiser, aqui no nosso canal 14, a nossa TV Grão Pará. Mas antes, eu quero dizer para você, não esqueça de encomendar o seu café de açaí, tá bom? Até a próxima terça. Bem Família. Oferecimento Oral Sim Ananindeua. Nossa família constrói sorrisos. HM50. Suplemento alimentar de óleo de peixe em cápsulas fonte de ômega 3. 50 vezes mais para sua saúde. Casa de Várzea. Moradia digna e definitiva para os ribeirinhos. E Produtos Vitale. Saúde e beleza.